tesouro mais profundo e transformador da vida cristã. Sem a presença de Deus, nós não somos nada e nem chegaremos a lugar algum. Ele não é apenas um conceito teológico, mas uma realidade acessível a todos que o buscam de coração sincero. E essa série aqui que iniciamos hoje é um convite para vivermos de maneira mais profunda a presença de Deus em nossas vidas. A presença de Deus não é para alguns poucos privilegiados. Nós temos essa mania de achar que Deus age ou que Deus está na igreja que tem um mega templo. Irmão, nada disso. Nós temos mania de achar que Deus só está na vida do pastor. E que tudo que eu vou viver em relação a Deus, eu vou ter que pegar a migalha do pastor. Não tem nada disso, irmão. A presença de Deus está disponível a todos que anseiam de fato por Ele. Hoje, nessa primeira parte aqui, rapidamente, eu nem vou aprofundar muito, mas nessa primeira parte da série nós falaremos aqui o que é a presença de Deus, a promessa de sua presença, como buscar a presença de Deus, quais obstáculos para você sentir a presença de Deus e quais frutos a presença de Deus vai produzir na sua vida. Na próxima semana, nós falaremos sobre como podemos viver diariamente a presença de Deus. Como vivermos a presença de Deus em tempos difíceis. Testemunhos de quem vive na presença de Deus e a presença de Deus na eternidade. Então, nesses 2 domingos, nós falaremos sobre esse assunto tão importante, tão empolgante, que todo crente tem que parar para estudar na Bíblia. Muitas vezes você vê a pessoa pesquisando um versículo sobre o que é prosperidade à luz da Bíblia. Como prosperar à luz da Bíblia. Provérbios a respeito de riqueza. E poucos procuram na Bíblia o que é a presença de Deus, como viver a presença de Deus. Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, se você não encontrou, você pode ler aqui também na tela. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou a consumação do mundo. Amém. Senhor, em nome de Jesus, fale ao nosso coração, aplique a Tua palavra, ó Deus, de fato nos nossos corações, que ela possa romper com barreiras, e que ela seja uma semente plantada em nossa vida, e que ela possa gerar frutos para a eternidade, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. O que é a presença de Deus? A presença de Deus não é uma energia, não é um arrepio que eu sinto. Por mais que a presença de Deus manifestada, ela pode sim provocar reações físicas na vida de uma pessoa, claro que pode. A Bíblia diz que a glória de Deus encheu o templo de tal maneira que não ficou nenhum em pé. Um dia, quando foram prender Jesus lá no jardim do Getsêmani, e eles chegaram procurando assim, chegaram lá no escuro procurando Jesus. Jesus perguntou, quem vocês estão procurando? Aí eles disseram, Jesus o Nazareno. Aí Jesus falou, sou eu. Quando Jesus fala, sou eu, cai todo mundo de cara no chão. A presença de Jesus pode sim provocar reações físicas na nossa vida, claro que pode, mas não quer dizer que a presença de Jesus seja essa reação. Não é uma energia.
João 17, 23 vai dizer: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tu os tens amado, e a eles como me tens amado a mim. A presença de Deus se manifesta de forma diferentes ao longo da história bíblica, mas ela sempre se manifesta. Ela se manifestou no Jardim do Éden, quando o Senhor descia para conversar com Adão, para bater papo com Adão. Alguns brincam que foi para tomar um chá com Adão, não tinha café naquela época, se tivesse estaria muito caro. Foi lá para tomar um chá, batia papo com Adão. A presença de Deus se manifestou na sarça ardente, quando o Senhor escolheu Moisés. Ele viu uma sarça que estava pegando fogo, e essa sarça não se consumia, e da sarça saía uma voz que falava com Moisés. Era a presença de Deus manifesta. A presença de Deus se manifestava no tabernáculo, a presença de Deus se manifestava no templo. A presença de Deus se manifestou ao mundo através de Jesus Cristo, e agora se manifesta a igreja através do Espírito Santo. O próprio Deus Espírito Santo habita com a igreja. Guarda isso no seu coração, irmão. O próprio Deus habita com a igreja. O texto que nós vemos de Jesus dizendo: eu neles e tu em mim. A Trindade habita na igreja através da pessoa do Espírito Santo. A presença de Deus é a manifestação real do próprio Deus no nosso meio. Quem crê nisso, diga amém. Estar na presença de Deus é estar diante de uma fonte de vida. Pena que nem todos bebam dessa fonte. Estar na presença de Deus, estar no lugar onde Deus está. Você crê que Ele está aqui? Então beba dessa fonte. Pena que muitos não bebem da fonte. Eles veem Deus agindo na vida de um, na vida de outro, mas ele vai ignorando isso, ignorando. Então essa é a presença de Deus. Logicamente eu não quero trazer aqui situações teológicas, eu estou falando em termos práticos. Essa é a presença de Deus. Talvez, quem sabe, você já teve uma experiência com a presença de Deus real e verdadeira. E quem sabe você está até esquecendo dessa experiência. E nós não podemos esquecer disso, irmão. Nós não podemos esquecer de quem é o Deus que servimos, da presença dele tão real no nosso meio. Segunda coisa, a promessa da sua presença. Deus não apenas habita na igreja, mas Ele promete para a igreja que estaria com a igreja. De Gênesis a Apocalipse, Deus promete estar com o seu povo. A expressão "eu estou contigo" é uma das expressões mais faladas na Bíblia. Deus declarando que estaria com o povo dele, seja através de uma pessoa, seja através da igreja, mas sempre Deus está no meio do seu povo. Sempre Deus está no meio do teu povo. Essa promessa é uma declaração do desejo de Deus em se relacionar conosco. Deus quer se relacionar com você. Deus planeja se relacionar com você. Jesus não veio ao mundo apenas para morrer. Jesus veio para resgatar. A morte era o preço do resgate. A morte foi o preço pago pelo resgate, mas o que Jesus veio fazer foi resgatar o ser humano. Resgatar de quê? Da inimizade contra Deus. Quando Adão e Eva pecaram lá no jardim, foram expulsos do jardim, eles foram expulsos da presença de Deus, e de lá até Jesus, o ser humano ele não tinha mais livre acesso a Deus. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. E inimigos não têm acesso, irmão.
Pior, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A presença de Deus, a morte de Jesus foi para nos resgatar de novo e nos dar a possibilidade de novo estarmos diante de Deus. Não despreze isso. Quando você despreza essa possibilidade, você está desprezando o sacrifício de Cristo. Quando você despreza a possibilidade de orar, você está dizendo para Jesus: seu sacrifício não valeu para mim não. Quem está entendendo aí, diga amém. O Senhor não deseja uma religião fria, uma religião que apenas te faz fazer parte de um povo, mas sem relacionamento com Ele. O Senhor não deseja isso não. O Senhor deseja um relacionamento vivo, real e constante conosco. O Senhor quer que eu e você tenhamos com Ele um relacionamento próximo. Relacionamento de fogo, de paixão, um relacionamento constante, um relacionamento vivo. Um relacionamento onde Deus diga para quem quer que seja, Ele é meu, e eu diga para Deus e aos ouvidos de quem quer que seja, eu digo: Deus é meu Deus. Isso é proximidade. Em Josué capítulo 1, versículo 9, diz assim: não fui eu que ordenei a você ser forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você ande. Olha essa expressão, o Senhor, o seu Deus. Irmãos, eu e você como igreja precisamos crer que quando Deus não fala assim o Deus do ímpio, Deus fala o Deus da igreja. A Bíblia diz assim, João capítulo 1, Evangelho segundo escreveu João capítulo 1, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha que maravilha. Isaías 41:10 diz assim: por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu te segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Não tema, eu estou com você, não tenha medo, eu sou o seu Deus. Eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu segurarei a sua mão direita. Hebreus 13:5 diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o desampararei. A promessa da presença de Deus é para todos que nele crê. No texto base aqui da nossa pregação, Mateus 28, o próprio Jesus vai dizer: eis que estou convosco todos os dias. É promessa, e ele cumpre promessa. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quem está entendendo aí pode dar um glória a Deus. Como buscar a presença de Deus? Buscar a presença de Deus, eu amo esse termo. Buscar a presença de Deus exige intencionalidade. Ninguém encontra Deus por acidente. Ninguém encontra Deus por acidente. Tropecei lá em casa, lá, caí de joelho e pensei: já que eu estou aqui, deixa eu orar. Não. Tem que haver intenção de buscar a presença de Deus. É tirar aquele tempo para aquilo. Quando você sai da sua casa, vem para a igreja para cultuar, você está tirando o seu tempo com a intenção, é proposital, e estou indo para a igreja cultuar.
acidente. Você não estava indo para a farra e tropeçou aqui na rua e caiu dentro da igreja. Foi intencional. Você saiu da sua casa de maneira intencional. A roupa que você vestiu foi intencional. Estou indo para a casa do Senhor. Como diz o Salmo 122, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. É intencional. Não é algo aleatório, é intencional. Quer buscar a presença de Deus? Seja intencional. Para viver uma vida santa, você terá que ser intencional. Quem está entendendo, diga amém. Seja intencional para buscar o Senhor. Isso envolve tempo de oração, leitura da palavra, adoração, silêncio diante dele. Não se trata de uma fórmula, mas de uma disposição do coração. Não existe uma matemática, irmão. Você vai orar durante 7 dias. E durante esses 7 dias você vai encontrar o Senhor tal dia, tal hora. Não existe uma matemática. Não existe essa matemática. Mas Deus tem que encontrar em nós um coração sincero, buscando a presença dEle. Amém? Jeremias 29:13 diz assim, vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Segundo Crônicas 15:2 diz assim, ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse, escutem minha Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim, o Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Tem crente que deliberadamente abandona o Senhor. Deliberadamente ele se afasta do Senhor. Deliberadamente ele planeja não estar diante do Senhor. Escuta essa palavra. Se me deixarem, eu também te deixarei. Se você me buscar, eu vou me deixar ser encontrado. Mas se você me abandonar, eu te abandonarei. Escute isso, irmão. Para que nunca vivamos uma vida deliberadamente afastada do Senhor, trocando o Senhor por qualquer coisa. Salmos 14, verso 2 diz assim, o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus, para ver se tem ao menos um. Ao menos um é algo que o Senhor tem dito no meu coração desde quando começamos a igreja. Ao menos um de cada casa. Quem está entendendo, diga amém. Quarto, obstáculos para sentir a presença de Deus. Buscar a presença de Deus não é tão fácil quanto parece. Entre nós e a presença de Deus, tem alguns obstáculos que precisamos romper. E preste atenção, são obstáculos que o Senhor nos ajuda a identificar, mas nós é que precisamos tirá-los. Isaías capítulo 59, no versículo 1 e 2 diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vocês, para que não vos ouça. São obstáculos que eu e você precisamos romper na nossa busca pela presença de Deus. Alguns obstáculos, pecado não confessado. Pecado não confessado, ele não é perdoado. Eu não estou falando que você tem que ir lá no Papa, lá no padre ou no pastor e ter que ficar lá confessando seu pecado. O seu pastor ou o padre vai dizer para você, faça isso, faça aquilo, que aí está perdoado. Não, não é sobre isso não. É você não carregar a culpa do pecado. Outra coisa que é obstáculo na vida daqueles que buscam a Deus, a distração com as coisas do mundo. Outra coisa, a incredulidade. A Bíblia diz assim, que aquele que se aproxima do Senhor, é necessário que creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam.
Outra coisa que tem afastado tanta gente da presença do Senhor: orgulho. Orgulho. Uma independência espiritual. A pessoa acha que não precisa buscar. A pessoa acha que ela já é tão crente, mas tão crente que ela é super crente, nem precisa mais orar, não precisa buscar a presença de Deus, que ela já dá conta sozinha. Orgulho, não afasta isso do seu coração. Essas são apenas algumas barreiras que nos impedem de desfrutar plenamente da presença de Deus. Precisamos lidar com esses obstáculos hoje, porque não sabemos o dia de amanhã. Você precisa parar e buscar no Espírito Santo, na palavra dele, quais são os obstáculos da sua vida que possam te impedir de viver plenamente a presença de Deus e afastar isso do seu caminho. Muitas vezes o obstáculo da nossa vida são sentimentos que carregamos, ódio, mágoa, rancor. Outra hora são relacionamentos com pessoas. Nem todo relacionamento é bom. Nem todo amigo é amigo. Se te afasta do caminho, é hora de cortar as asinhas. Muitas vezes, querido, muitas vezes, eu sempre digo isso, presta bem atenção. Muitas vezes você se submete a cada coisa para agradar um colega seu. Aí você faz uma festa na sua casa, é a sua casa. Você pode colocar todo mundo para orar. E você pode colocar todo mundo para sentar, porque a festa é sua, para ouvir uma palavra. E você pode chamar o seu pastor para dar uma palavra nessa festa. E você não chama, porque alguém que você convidou não quer ouvir coisa de crente. Mas quando você vai na festa dele, você não gosta da música, vou usar um tipo de música, você não gosta do funk. Principalmente o proibidão, você não gosta. Mas aí você vai na festa do seu amigo, ele deixa de tocar a música que você não gosta? Não. Ele vai continuar ouvindo, ainda vai te zoar porque você não está dançando. Presta atenção, tem coisas na nossa vida que nós precisamos romper, relacionamentos. Quem está entendendo aí, diga amém. E o último ponto de hoje, vou dar sequência na próxima semana. Os frutos da presença de Deus na vida de uma pessoa. Quando nós vivemos de fato, plenamente a presença de Deus, quando nós estamos na presença de Deus, nós somos transformados. A presença de Deus provoca transformação na sua vida. A presença de Deus provoca mudança de atitude. Eu não posso crer como uma pessoa que se diz de Deus, cheia de Deus, ela expressa palavrão na maior tranquilidade. Eu não posso crer como uma pessoa cheia de Deus, que se diz cheia de Deus, ela veste roupas totalmente inadequadas ao Filho de Deus. Eu não posso crer como uma pessoa que se diz cheia de Deus, ela é odiosa, ela é rancorosa. Não, a presença de Deus, ela provoca transformação na nossa vida. A presença de Deus traz uma paz que excede todo o entendimento. Apesar da luta, a paz. Apesar da tribulação, a paz. Tem paz na presença de Deus. A presença de Deus provoca paz. Quem está entendendo, diga amém. A presença de Deus te dá força para você perseverar. A Bíblia fala o tempo inteiro que nós temos que perseverar. Mas como perseverar? Somente pela presença de Deus agindo, atuando na nossa vida plenamente. Somente Deus agindo em nós, querido. A presença de Deus traz direção para as nossas decisões. A presença de Deus te dirige em decisões que você não saberia o que fazer. A presença de Deus te dirige. Está com dúvida sobre algum assunto? A Bíblia diz assim, que a paz de Cristo seja o árbitro do vosso coração. Está com dúvida? Vai para a presença de Deus e tire suas dúvidas. Ore.
Peça a Ele que te dê direcionamento, e principalmente direcionamentos que vão comprometer o seu futuro. Eu tenho dito lá em casa, a gente conversa lá às vezes, eu tenho dito sobre isso, como as pessoas, os jovens principalmente, estão comprometendo seus futuros, tomando decisões que a gente sabe que vai dar ruim, porque eles não buscam em Deus. Quantos jovens hoje vivem relacionamentos estragados, relacionamentos, como que fala aquele relacionamento que o cara manda na mulher o tempo inteiro? Abusivo, relacionamento abusivo. Mas quando você olha lá atrás, a mãe falou, fique esperta. O pai falou, sai fora desse rapaz, sai fora dessa moça. Aí hoje vive relacionamentos abusivos, porque não pediram direção e comprometeram seus futuros. Precisamos da direção de Deus até sobre o emprego que entramos. Precisamos da direção de Deus sobre como o ministério aqui vai ser. Quem tem que guiar é Deus. Eu tenho que administrar aquilo que Deus coloca na nossa mão, mas quem tem que guiar é Deus, é Ele que sabe o futuro. Na presença de Deus nós vamos viver um amor que nos constrange. Está difícil, Aí você ouve uma palavra assim, o Senhor te ama, o Senhor é com você, aquilo nos constrange, porque nós sabemos que não merecemos, nós sabemos que somos totalmente não merecedores desse amor, mas ainda assim Ele nos ama. A presença de Deus nos constrange, a presença de Deus nos mostra um amor incondicional, imensurável, um amor que não se pode medir. E para finalizar, a presença de Deus nos molda a imagem de Cristo. A presença de Deus quer moldar você a imagem de Cristo. Quer te tornar um imitador de Jesus nessa terra. A presença de Deus quer que você ande nele de tal maneira que você seja um imitador dele. Em tudo. Em tudo. E muitas vezes você vai fazer só para não perder a presença de Deus. Muitas vezes você vai perdoar alguém que você não quer perdoar. Você está com raiva e você vai ter que liberar perdão. E por quê? Porque você não quer perder o relacionamento com Deus. Você vai buscar mudança na sua vida porque você não quer perder o relacionamento com Ele. E isso vai nos transformando. E quando nós assustarmos, nós vamos estar falando igual Jesus, pensando igual Jesus, agindo igual Jesus. E como diz Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Irmão, eu sei, nós estamos muito longe disso, mas estamos no caminho certo se estivermos buscando a presença de Deus. Se coloca de pé no seu lugar em nome de Jesus. Nessa primeira etapa, nós podemos ver que a presença de Deus é real. Busque a presença do Deus eterno com toda a sua força, sem vacilar, sem pestanejar, sem a opção de desistir. O tratamento é forte, o processo é difícil, é de choque, mas persevere. Persevere. Persevere no relacionamento com Deus. Continua, desanima não. Domingo você tem que estar aqui de volta, de preferência na quinta também. E na sua casa, orando, clamando, buscando a presença de Deus. Até que Ele venha. Repete comigo, até que Ele venha. Até que Ele venha. Até que Ele venha. E quando Ele vier, nós vamos nos apresentar diante de Deus. Santificados, moldados à imagem de Cristo, por causa da presença dEle.